Na manhã abafada de Yangon, enquanto os sinos da independência ecoavam por praças e avenidas, uma notícia atravessou o país como um sussurro que rapidamente virou clamor. Mais de 6.000 prisioneiros estavam deixando as prisões de Myanmar por ordem direta do governo militar. Portões de ferro rangendo, listas sendo lidas em voz alta, famílias comprimidas contra cercas, lágrimas contidas e outras que já não sabiam mais como parar. O gesto, anunciado como parte das celebrações oficiais da independência, carregava muito mais do que a formalidade de uma anistia tradicional. Carregava expectativa, suspeita, esperança e medo, tudo misturado no mesmo ar quente que subia do asfalto. A libertação em massa ocorre em um país marcado por quase 5 anos de repressão contínua desde o golpe militar que derrubou o governo civil. Desde então, a máquina de segurança do Estado ampliou prisões arbitrárias, condenações sumárias e um sistema carcerário inchado por opositores políticos, ativistas, jornalistas e cidadãos comuns acusados de desafiar a junta. Por isso, quando o anúncio veio, não foi recebido apenas como um gesto administrativo, mas como um movimento político calculado, observado com lupa dentro e fora do país. Segundo o relato apresentado pela mídia de centro, a libertação faz parte da anistia anual tradicionalmente concedida na data da independência de Myanmar. Um ritual que governos anteriores também praticavam, embora nunca em números tão expressivos sob um regime militar isolado e pressionado por sanções. A versão oficial destaca razões humanitárias, superlotação carcerária e o simbolismo nacional da data. Fontes oficiais afirmam que o perdão visa promover harmonia e reconciliação nacional, numa tentativa de projetar normalidade institucional e estabilidade política. Veículos de perfil mais centrista observam que, embora significativo, o gesto não altera a estrutura de poder da junta nem representa abertura democrática concreta. Ainda assim, apontam que a libertação pode aliviar tensões sociais e reduzir a pressão internacional, sobretudo em um momento em que o regime busca reconstruir relações comerciais e diplomáticas. Na narrativa da esquerda, no entanto, o tom muda de imediato. A anistia é apresentada como um movimento tático, não humanitário. Organizações de direitos humanos e analistas alinhados a essa leitura afirmam que a maioria dos libertados não pertence ao núcleo mais importante de presos políticos e que figuras centrais da oposição permanecem atrás das grades. A libertação é vista como uma encenação cuidadosamente coreografada para suavizar a imagem da junta diante da comunidade internacional, sem qualquer compromisso real com reformas políticas. Reportagens destacam que, paralelamente às libertações, continuam as detenções, os julgamentos secretos e as operações militares em regiões rebeldes. Para esse campo, a mensagem não é de reconciliação, mas de controle. O regime solta quando quer, prende quando precisa e usa vidas humanas como peças de barganha diplomática. Já a cobertura da direita tende a enquadrar o evento como um sinal pragmático de estabilização. Analistas conservadores interpretam a libertação como uma tentativa legítima de restaurar ordem social, reduzir tensões internas e preparar o terreno para uma transição política administrada pelo próprio regime. A narrativa enfatiza a importância da estabilidade sobre o caos, apontando que, embora o governo militar seja controverso, sua prioridade atual é evitar a fragmentação do país, conter grupos armados e manter a integridade do Estado. Sob essa ótica, a libertação de prisioneiros aparece como uma ferramenta estratégica para a descompressão social e reconstrução gradual de legitimidade. No meio de todas essas leituras, estão os rostos anônimos que atravessaram os portões das prisões naquele dia. Homens e mulheres que carregam nos olhos anos de confinamento, incerteza e silêncio. Muitos saíram sem documentos, sem dinheiro, sem saber para onde ir, encontrando um país profundamente transformado pela guerra civil de baixa intensidade que se espalhou por vilarejos, estradas e fronteiras. Famílias reencontradas em lágrimas, outras ainda esperando nomes que não apareceram nas listas. A libertação, para esses, não é debate ideológico, é sobrevivência imediata. Internacionalmente, o gesto foi recebido com cautela. Países do Sudeste Asiático, especialmente membros da ASEAN,
observaram a medida como um possível passo para reengajamento regional, enquanto governos ocidentais mantiveram sanções e exigências por libertação de presos políticos específicos, incluindo líderes da oposição e jornalistas de alto perfil. Organizações internacionais lembraram que mais de 20 mil pessoas ainda permanecem detidas por razões políticas desde o golpe, e que uma anistia parcial não altera a natureza autoritária do regime. Ao mesmo tempo, dentro de Myanmar, o impacto psicológico é profundo. A libertação reacende memórias de outras anistias que, no passado, precederam momentos de abertura, e também de outras que não passaram de manobras temporárias antes de novas ondas de repressão. A população aprende a desconfiar da própria esperança. Cada gesto da junta é lido como parte de um jogo maior, onde concessões pontuais são feitas para manter o controle estrutural. O que se desenha, portanto, é um quadro complexo. A junta busca aliviar pressões internas e externas, construir uma narrativa de normalidade e, ao mesmo tempo, preservar o monopólio do poder. A oposição observa com atenção, sabendo que qualquer fissura pode ser oportunidade ou armadilha. A comunidade internacional pondera entre incentivo e coerção, enquanto o povo, exausto, apenas tenta reconstruir a vida no intervalo entre uma crise e outra. A libertação de mais de 6 mil prisioneiros não encerra a crise de Myanmar, mas revela suas múltiplas camadas. É gesto simbólico, ferramenta política, válvula de escape social e peça num tabuleiro diplomático. O futuro do país continua incerto, suspenso entre a promessa frágil de reconciliação e a sombra persistente do autoritarismo. No final daquele dia, quando as últimas listas foram lidas e os portões se fecharam novamente, Myanmar não estava mais próximo da paz, mas também não estava exatamente no mesmo lugar de antes. Algo havia se movido, e em regimes assim, até os pequenos movimentos podem carregar consequências enormes.